Danilo, um prazer é meu falar com você e com todos os ouvintes aí da Bandeirantes. Olha, a Keila Prado, ela é autora dessa obra, que traz histórias sobre a jornada de um dos restaurantes mais famosos da cidade de São Paulo, o Terraço Itália. E a pergunta do nosso ouvinte, a Keila vai ter a oportunidade de responder, é se tem um exemplar físico, onde que ele pode adquirir, porque realmente, Keila, desperta mesmo, né, a curiosidade de todo mundo, né, que é primeiro fã, né, da alta gastronomia e também de um dos Sim. points mais conhecidos de São Paulo, que é o Terraço Itália, né? Sem dúvida, o Terraço Itália é um cartão postal da cidade, né, Danilo? Desde a sua inauguração. É um ícone da cidade de São Paulo. Acho que todos os paulistanos, se não conhecem, já ouviram falar desse restaurante. E o livro é uma edição limitada que foi feita para celebrar os 50 anos do restaurante, né? Ele tem esse nome 50 mais 5 porque a pesquisa do restaurante, né, a pesquisa para a produção editorial desse livro foi tão intensa, a busca de imagens históricas levou tantos anos que a gente não conseguiu publicar ele na época em que deveria. E depois veio a pandemia deixou o restaurante fechado. Nessa oportunidade, a diretoria do restaurante fez uma grande reforma no Terraço Itália, então toda a parte arquitetônica, todo o ambiente, a ambientação, ela foi reformada. Então, quem não vai ao terraço há algum tempo, eu convido todos a visitarem o restaurante. E aí a gente trouxe esse livro, então, 50 anos, 50 mais 5, essa celebração. E os livros estão sendo vendidos, mas exclusivamente no restaurante do Terraço Itália. Então, quem for visitar vai poder conhecer o livro, folhear, ler, inclusive, tem muitos, né, visitantes que têm feito isso, e conseguir adquirir um exemplar. Olha, eu já tive a oportunidade de ler, não é, o livro e traz ali, você traz, apresenta várias curiosidades, desde a Sim, construção do edifício, né, que na época foi um marco e continua sendo, de todo o edifício Itália. Tem um pessoal no nosso chat perguntando quem projetou o edifício, que na verdade uhum, passou por todo um processo de escolha, não é, para quem, o escritório que seria contemplado, né, com esse projeto na sim. cidade de São Paulo, né, Keila? Sim, bom, para quem não conhece a história, eu vou resumir aqui. Mas a cidade de São Paulo no pós-guerra, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade de São Paulo era uma cidade que estava crescendo de forma muito acelerada. Tanto que existia um logo para as comemorações do quarto centenário que dizia São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo, né? Essa era uma logomarca que se utilizava. Então, nesse período, a cidade começa a se verticalizar, sobretudo essa região do centro antigo, né, onde está localizado o Terraço Itália, ali em frente à Praça da República. Na época, o Círculo Italiano, que é essa entidade que reúne, né, os imigrantes, os descendentes de imigrantes italianos aqui em São Paulo, e essa é uma das colônias mais importantes que tem na colonização do Brasil e, sobretudo, na formação da cidade de São Paulo, né? A quantidade de italianos que sempre existiu aqui na cidade foi muito significativa, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista cultural. E o Círculo Italiano era uma entidade, um clube que reunia os italianos, os seus descendentes e também a alta sociedade paulistana. Políticos, artistas, muitos artistas italianos vinham para o Círculo se apresentar aqui em São Paulo. E aí, nesse período do pós-guerra, né, o Círculo ficou fechado durante a Segunda Guerra Mundial, quando a entidade retoma a posse do edifício, do casarão, né, havia um casarão nessa esquina, eles percebem que aquele casarão já não é suficiente para comportar o tamanho da grandeza da comunidade italiana em São Paulo, as empresas, enfim. E eles reúnem os associados e falam: olha, vamos fazer um edifício, vamos construir, e lançam esse projeto. Cada associado do Círculo contribuía com uma mensalidade para a construção do edifício. E aí, na ocasião, o Círculo decidiu fazer um concurso de arquitetura para que os arquitetos que estavam aqui em São Paulo e até mesmo escritórios internacionais pudessem apresentar um projeto de edifício ali para a região. E aí houve esse concurso, algumas propostas foram classificadas e a proposta vencedora foi do arquiteto Franz Repp,
que foi um professor do Mackenzie, né, e que ele é um estrangeiro radicado em São Paulo, mas que dava aula na aulas de arquitetura no Mackenzie na época, e o Franz Repp foi o vencedor desse concurso, que desenhou essa elipse, né, que fica ali bem na esquina da São Luís com a Avenida da Consolação, né, o iniciozinho ali da Consolação, e aí ele ganha esse concurso e o edifício é construído. E o mais importante, né, o mais interessante da gente contar é que ao longo da trajetória da construção, os italianos, os descendentes de italianos, e aí entra a história da família Comolatti, né? A família Comolatti, o senhor Evaristo Comolatti, que é o idealizador do restaurante, o fundador do restaurante, ele era um desses italianos, donos de empresa aqui em São Paulo, que fazia parte do círculo, que contribuía para a construção do edifício e que acompanhava, que ajudava a fiscalizar a execução das obras. E aí, numa determinada tarde, ele fez uma visita. Imagina, o prédio em obras ainda, ele fez uma visita junto com os engenheiros e subiu até o topo do edifício, junto com o então prefeito da cidade de São Paulo, que era o prefeito Faria Lima. E lá em cima, eles têm essa ideia, falam, nossa, aqui seria legal ter um restaurante. E aí o seu Evaristo fala, nossa, isso é verdade, isso seria um grande presente para a cidade, um cartão postal. A cidade até então não tinha um mirante, né? Que é algo importante da gente falar. A cidade não tinha um local onde você subia e poderia ver, assim, né? Já existia outros edifícios, mas não tinha um mirante aberto. E o restaurante seria um local público, as pessoas poderiam visitar. O seu Evaristo, então, compra essa último andar, essa laje do edifício, acompanha a finalização das obras, da construção do prédio, e convida o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o paisagista Burle Marques para compor com ele ali o restaurante. E assim nasce o Terraço Itália, né? Quando o terraço foi inaugurado, foi um grande evento na cidade de São Paulo. Ô, Keila, mas antes a ideia, na verdade, a princípio, seria ter um mirante, apenas um mirante, tal como o Empire State Building de Nova York, né? E aí justamente o que você estava explicando é que vem a ideia visionária até de ter um restaurante, de ter um espaço ali de circulação de pessoas, né? Que pessoas pudessem almoçar, jantar, fazer as suas refeições com aquela vista incrível da cidade de São Paulo, né? Sim, é uma vista espetacular. Nenhum outro restaurante tem algo parecido aqui em São Paulo, né? Você tem, até porque o terraço, ele ocupa todo o andar. Hoje ele tem vários salões, né? O restaurante é composto por 4 salões, mas é possível ter uma visão 360 graus da cidade de São Paulo. Você consegue ver ao norte o fundo com a Serra da Cantareira, você consegue olhar para o sul, e é uma cidade infinita. A hora que você está lá em cima e que você vê a cidade de São Paulo, é uma vista infinita, aquela imensidão de cidade aos pés dos paulistanos e dos visitantes. E, de fato, a ideia inicial era fazer algo como o Empire State Building, até porque, no pós-guerra, os Estados Unidos se tornam uma grande referência, né, para o Brasil, para a América Latina, então as pessoas queriam construir aqui algo semelhante, né? Mas o senhor Evaristo, como bom italiano, né, que vem de uma família que, inclusive, na Itália tinha uma pequena tratoria, o senhor Evaristo pensa, não, acho que o restaurante vai funcionar melhor, né? E aí ele consegue se reunir. E o curioso, Danilo, você que já leu o livro, o seu Evaristo tinha uma empresa de autopeças, né? A família Comolatti, até hoje, o ramo de atuação da família Comolatti é o ramo de autopeças. Na época que ele chegou para a diretoria e falou, pessoal, eu quero fazer um restaurante. A diretoria falou, mas seu Evaristo, acho que não, a gente não tem experiência, não vai funcionar, o senhor tem certeza? Ele falou, tenho certeza, e bancou a ideia e construiu o restaurante, que até hoje é um cartão postal, né? E que ao longo desses 50 anos, mesmo a gente tendo o nosso centro histórico, passando por altos e baixos do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da conservação, o restaurante conseguiu se manter firme, conseguiu manter sempre bem frequentado. Nos últimos anos, o restaurante tem atraído até um público mais jovem, né? Era muito comum, até o final dos anos 90, o restaurante ser muito frequentado
por pessoas de 50, 60 anos. Hoje, o bar do restaurante tem uma programação super badalada, com banda de jazz, enfim, e a gente tem um público mais jovem, além, claro, dos casais, né? O restaurante é muito famoso, já ganhou vários prêmios por ser o restaurante mais romântico da cidade. Então, se você tá aí, quer levar sua namorada, seu marido, quer comemorar alguma coisa, é o momento de procurar o Terraço Itália. Não, mas é curioso você falar, né, Keila, sobre o ramo, né, da família, como o Latti, que era do ramo, né, automobilístico ali, e Sim. depois o restaurante acabou virando a menina dos olhos, né? Sim. E acho que a primeira geração ali batia ponto todos os dias no restaurante, acompanhando de perto, né, a evolução, a qualidade, o atendimento, os visitantes, né? Sim, os funcionários mais antigos do restaurante, aqueles que ainda se lembram do seu Evaristo, porque ele já é falecido há muitos anos, eles contam que ele ligava todos os dias à noite para saber como tinha sido o funcionamento do restaurante, quem tinha ido visitar, se tinha tido alguma autoridade, se ele precisaria fazer alguma coisa, se tinha tido algum problema. Ele era muito preocupado. O restaurante, ele era talvez a menor empresa do grupo, mas era a principal empresa para ele, né? Era de fato a menina dos olhos. É o capítulo, inclusive, o título de um dos capítulos que eu escrevo, né, para narrar isso, porque ele tinha realmente uma paixão. O seu Evaristo veio para São Paulo como muitos imigrantes, sem nada, né? Saindo desse pós-guerra, com uma Itália destruída, ele chega aqui em São Paulo, começa a trabalhar e cresce junto com a cidade. Ele se casa aqui, se casa com uma brasileira, tem os filhos que são brasileiros, então ele tinha uma gratidão pela cidade, pelo país, pelo que ele conseguiu construir depois de tanta destruição que ele tinha vivido durante a guerra, que para ele o terraço era sempre um cartão postal, era um presente que ele queria dar para os paulistanos, né? Era algo, ele queria que as pessoas chegassem lá e se sentissem bem recebidas, bem acolhidas, que comessem bem, que olhassem aquela vista deslumbrante e vissem, né, que a São Paulo era grandiosa, né? Isso para ele era muito importante. Ô, Keila, tá tendo um debate aqui no nosso chat sobre o edifício mais alto de São Paulo, né? Você pesquisou, você pode Aham. passar isso com propriedade, mas o que eu tava vendo é que o edifício Itália hoje, 2023, ele ocupa a quarta posição do ranking, né? Tem empreendimentos aqui, o Platina 220, que é tido como o edifício mais alto de São Paulo, é um empreendimento Uhum. misto, com escritórios, residências, quartos de hotel, fica próximo ao shopping metrô Tatuapé. 172 metros, 46 andares. Depois o Mirante do Vale, com 170 metros, 51 andares, fica no Vale do Anhangabaú. O Figueira Altos do Tatuapé, 168 metros de altura, 50 andares, fica na rua Itapetí, no Tatuapé, Zona Leste, foi inaugurado em 2021. Aí sim entra o edifício Itália, com 165 metros de altura, 46 andares, a construção é de 65, essa vista de 360 graus da cidade, né? E aí vem depois a antiga sede do Banespa, o edifício Altino Arantes, né? Que é Sim. hoje o Farol Santander, com 161 metros de altura. Então, é o quarto edifício mais alto de São Paulo, tá certo? É isso mesmo, Danilo. Quando o edifício foi inaugurado, né, na sua época de inauguração, ele era o edifício mais alto da cidade, mas ao longo dos anos a cidade cresceu. Esse edifício, inclusive, que você citou, que é o mais alto, que fica no Tatuapé, ele é posterior ao edifício Itália, né? Sim. Então a cidade cresceu, mas ele se mantém, mesmo não sendo o mais alto da cidade, ele se mantém como um mirante e se mantém como um cartão postal. Tem um capítulo interessantíssimo, mais um do livro, né, que é sobre os convidados Uhum. ilustres que já passaram pelo Terraço Itália, como a Rainha Elizabeth II, o Silvio Santos. Tem Sim. um autógrafo engraçadíssimo do Manuel de Nóbrega, né, pai do Carlos Alberto. Conta um pouco sobre a passagem da Rainha Elizabeth. Ela chegou a fazer alguma refeição? Ela admirou ali a vista do Terraço Itália? Como foi a passagem da Rainha Elizabeth por lá, hein, Keila?
Pois é, a Rainha Elizabeth visitou o Brasil uma única vez, na ocasião da comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo. A Rainha Elizabeth inaugurou o MASP, muitas pessoas não sabem disso, mas ela veio para São Paulo para isso, para inaugurar o MASP. E ela fez uma visita que durou, se eu não me engano, 11 ou 13 dias, passa pela cidade e ela visita o terraço no primeiro dia, ao lado do prefeito da cidade de São Paulo, ao lado do seu Evaristo, que era o dono do terraço, e da dona Leda, que era a esposa dele. A Rainha Elizabeth não fez uma refeição específica dentro do restaurante, ela realmente visitou o restaurante como mirante, né? Ela subiu até o 46º andar, ela fez uma visita ali, ela conversou com eles, conversou com o prefeito. Imagina, a visita real tem aquela agenda apertadíssima, né? Então, nesse primeiro dia, ela fez essa visita para conhecer São Paulo. Como que vamos mostrar para a rainha a dimensão de São Paulo? E foi exatamente isso, né? Ela foi visitar a cidade e no Mirante ela conseguiu ver toda a dimensão de São Paulo, a grandeza de São Paulo. Foi uma visita muito interessante. O pessoal conta, quem ainda, né, pode relatar para a gente, que na época o protocolo real, as pessoas falaram, olha, não podem cumprimentar a rainha, né? Existe toda uma questão, assim, você não pode estender a mão para a rainha, você não pode tocar na rainha. E a Rainha Elizabeth, ao fim da visita, ela mesma, por iniciativa própria, cumprimentou o seu Evaristo e a dona Leda. Ela tinha ficado muito feliz com a visita. E aí houve essa quebra de protocolo, a gente também conta isso no livro. Tem uma passagem também com o Papa Francisco, né? Ele não Sim. visitou o restaurante, não que eu Uhum. saiba, né? Mas a equipe que atende hoje o restaurante serviu as refeições quando o Papa Francisco esteve no Brasil. Foi mais ou menos isso, Keila? Foi exatamente isso. Em 2013, acho que o público deve estar lembrado, né? Em 2013, o Papa Francisco tinha acabado de ser eleito no conclave, e havia programada dentro, né, da programação da Igreja Católica daquele ano que haveria uma Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, que é um evento gigantesco que acontece, se eu não me engano, de cada 3 anos em uma cidade do mundo. Naquele ano aconteceria no Brasil, aconteceria na cidade do Rio de Janeiro, e o Papa Bento tendo renunciado, viria então o Papa Francisco. Foi a primeira viagem papal do Papa Francisco, inclusive essa visita ao Rio de Janeiro. Quando ele veio para cá, antes dele vir para cá, a comitiva papal precisava escolher um cozinheiro para fazer as refeições. Afinal de contas, o Papa Francisco passou mais de uma semana aqui no Brasil. E aí eles começaram a procurar entre, né, os chefes de cozinha do país, né, os mais renomados. O Papa Francisco é descendente de italianos, né? O Papa Francisco tem um paladar italiano, digamos assim, e eles buscavam cozinheiros, né, chefes que soubessem cozinhar bem a comida italiana. Então eles ligaram para o seu Sérgio Comolatti e a dona Ana Lúcia, que são os diretores, né, do Grupo Comolatti, os presidentes do Grupo Comolatti, ele era presidente, hoje ele é presidente do conselho, ligou para eles e falou, olha, a gente gostaria de fazer uma degustação no Terraço Itália da comida, que fosse preparada esse menu aqui pelo chefe, mas é sigilo absoluto, nem o chefe sabia que ia ter uma degustação para escolher quem faria a comida do Papa. Então, veio o assistente do Papa para cá, houve um almoço no restaurante, a dona Ana Lúcia ligou para o Pasquale Mancini, que é o chefe, falou, olha, eu quero que você prepare esse menu, a gente vai ter uma degustação, uma refeição, e não disse para o que seria. E aí o pessoal do Vaticano e aqui da Cúria aqui no Brasil, que acompanhava, que seria responsável pela organização da comida do Papa Francisco, eles provaram a comida do chefe, né, Mancini, de outros chefes de São Paulo, a gente não sabe quais foram os outros, né, de outros estados, e umas semanas depois ligaram para a dona Ana Lúcia e falaram, olha, nós escolhemos o chefe de vocês, né, o Pasquale Mancini, mas ele vai para o Rio, ele tem que ir só ele e a assistente, não pode ir mais ninguém, ele vai ficar, o Papa Francisco, quando ele veio, ele ficou num seminário afastado até no Rio de Janeiro, que ficava
enfim, tem toda uma segurança, né, para a visita papal. E aí o Mancini foi para lá junto com a assistente e ele ficou a semana inteira cozinhando para o Papa Francisco, né? E ele não sabia, ele ficou sabendo disso um pouco depois, né? Um pouco depois dessa degustação é que ele soube, olha, você vai cozinhar para o Papa. Ele diz até hoje que isso foi uma grande honra, né? A gente conta essa trajetória toda no livro. Tem um dos menus que foi servido para o Papa Francisco. O Papa, ele ó, já é um senhor de idade, então preza por refeições leves, mas uma comida bem preparada, né, um tempero bem feito, ingredientes de alta qualidade, e foi uma honra, né, tanto para o chefe quanto para o Terraço Itália em si, para a diretoria, que forneceu toda a comida, enfim, foi uma honra, uma satisfação muito grande para toda a família, para o Terraço e para São Paulo. Estamos conversando aqui com a Keila Prado Costa, escritora, editora e autora do livro Terraço Itália 50 mais 5 anos, que traz histórias sobre um dos restaurantes mais icônicos de São Paulo. O Tony da Baixada Santista está aqui falando que tem vontade de conhecer o Terraço Itália, o Léo Damasceno de Recife, o Mário Sérgio de Campinas. Olha como é interessante ver, né, Keila, que não é só o pessoal de São Paulo, né? Gente de outros estados também conhecem, de nome, não é? De ver em reportagens, né? Fotos. O restaurante, toda a estrutura do edifício Itália, né? O Serginho também da Ilha Porchá de São Vicente, a Aldélia Vido mandou mensagem, sonho de consumo conhecer esse restaurante. O pessoal também aqui no nosso chat do YouTube. Pra gente encerrar, eu acho que dá pra gente falar também sobre como o restaurante conseguiu passar por todas essas gerações, né? São mais de 50 anos de história, sem perder a qualidade, sem perder também ali nos ingredientes, né? Na escolha dos ingredientes, no requinte, não é? Tudo que leva essa grife, que acabou se tornando uma grife, uma referência, não é? Como eu disse na abertura da entrevista, de alta gastronomia, não é? Porque além das diversas gerações, tem também as pessoas que administram, os chefes que passam por lá, foram mudando os chefes que assumiram a cozinha do Terraço Itália, mas ele manteve durante todos esses anos a qualidade, não é, Keila? Sim, eu acho que uma coisa muito importante para essa manutenção da qualidade é que a gente percebe que o amor que que o seu Evaristo, que foi o idealizador do Terraço, né, o patriarca da família, teve para construir, ele passou de geração para geração. Ele passou para o Sérgio, que é filho dele, que dirigiu, né, o grupo e o restaurante por muitos anos, para a dona Ana Lúcia, eles inclusive se casaram no restaurante, né, a família. Depois passa agora para o Conrado, que assume, né, a direção do restaurante. Depois, o Conrado é neto do seu Evaristo, e a família tem um grande orgulho do restaurante. E é esse orgulho que eles transmitem para os funcionários. É muito interessante você conversar com os garçons do restaurante do Terraço Itália. Eles têm muito orgulho de trabalhar ali. É lógico que também, quem não ficaria feliz de trabalhar com aquela vista todo dia, né? É muito legal. E como que o restaurante se mantém, né? 55 anos, como é que você mantém qualidade, requinte, excelência de atendimento? Muito antes das pessoas falarem em experiência, o restaurante do Terraço Itália, ele era assim, ele já era uma experiência para qualquer visitante, né? No início, as pessoas chegavam, já tinha ali um valet, até hoje, você tem o valet que abre a porta do carro para você, você sobe, tem uma pessoa que vai te direcionar para o restaurante, o atendimento é sempre impecável, a qualidade daquilo que é oferecido e, sobretudo, os chefes, né? Nos anos 90, quando o seu Sérgio Comolatti assumiu a direção do restaurante, ele fez uma mudança que foi muito importante na história do restaurante e que talvez pouca gente saiba. Até os anos 90, até meados dos anos 90, o restaurante do Terraço Itália, ele não tinha um menu italiano. Ele tinha um menu que era um menu internacional. Ele tinha uma gastronomia que servia de tudo, né? Era um momento também da história da nossa cidade em que era muito importante você ter esse tipo de abordagem gastronômica, né? Então, o restaurante ele era um restaurante de comida internacional. Quando o Sérgio assume a diretoria, ele traz pela primeira vez para São Paulo um chefe italiano.
E desde então, o restaurante já teve alguns chefes, hoje é o Pasquale Mancini que dirige, já dirigia quando o Papa Francisco visitou o Brasil 10 anos atrás, mas a gente teve uma sequência de chefes italianos que trouxeram também uma maneira italiana de fazer a comida, né? O chefe, o Pasquale Mancini, cita em várias entrevistas que ele já deu, né? Que é uma escolha muito precisa dos ingredientes, é você prezar por um preparo bem feito, mas também simples, sem exageros, né? E isso é muito interessante. Então, hoje o restaurante ele é conhecido por essa alta gastronomia italiana, pela excelência do atendimento, e aí aqui eu quero, né, citar o gerente hoje, que é o Alberto Sestrone. A gente tem alguns dos maîtres que estão lá há mais de 30 anos, né? É muito interessante você ver o amor que as pessoas têm em atender cada um que está lá, né? E aí todo o resto, todo o ambiente, né, que foi feito mesmo para as pessoas se sentirem acolhidas, aconchegantes, aconchegadas ali. É muito bom estar no terraço, não só pela comida, né? Essa é uma questão que é muito interessante. Mas também é bom estar no terraço para provar aquilo que ele oferece na sua rica gastronomia. Quinto sinal marcou 4h45 da tarde, vem aí o repórter Bandeirantes, mas olha, só pra gente fechar aqui o assunto com a Keila Prado Costa, que eu agradeço demais, não é? Pela entrevista, pelo papo, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, mas muita gente perguntando o preço, né? Para jantar, para almoçar no Terraço Itália. Eu tenho valores aqui que são praticados, que foram praticados em 2022, tá? Então você coloca ali um reajuste, mas aqui só para passar para o ouvinte, prato principal a partir de R$ 110, sobremesa a partir de 47, drinks a partir de 46, a garrafa de vinho, né, meia garrafa de vinho a partir de R$ 142, uma garrafa de espumante a partir de 226. Aí tem, né, o estacionamento, tem o couvert artístico, mas são mais ou menos esses os preços, né, para você jantar no Terraço Itália, valores de 2022. Keila, agradeço demais, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, por trazer as histórias e as curiosidades desse lugar tão icônico, tão importante, tão histórico da cidade de São Paulo, viu? Eu que agradeço, Danilo, uma boa tarde para você e para todos os ouvintes. Obrigado.